Elisa Pereira tinha trabalhado como varredora de rua nos últimos 7 anos de sua vida. Infelizmente, ela realmente não amava seu trabalho. Elisa simplesmente não conseguia obter outra posição. A mulher varria as ruas durante dias a fio, também juntava as folhas e recolhia o lixo. Os moradores do bairro já haviam se acostumado com ela gritando com raiva para quem tivesse a indecência de jogar uma ponta de cigarro no chão. Ei você não joga lixo em casa assim, não é mesmo? Aposto que não. Não há motivo para fazer isso fora de casa, repetia Elisa dia após dia, apoiada em sua vassoura. Enquanto isso, ninguém sabia nada sobre o passado de Elisa e também estava perdido em relação à sua idade. O fato era que passar a maior parte do tempo do lado de fora não ajudava a mulher a manter uma aparência jovem. Portanto, julgando pela aparência dela, poderia-se presumir que ela tinha entre 40 e 60 anos. A verdade era que Elisa tinha 50 anos e não tinha visto nada de bom em sua vida. O pai dela tinha problemas com álcool e estava bêbado na maior parte de sua vida. Sua mãe trabalhava como faxineira em um café à beira da estrada frequentado principalmente por motociclistas e caminhoneiros. Desde muito jovem, Elisa não pôde deixar de perceber como a vida de seus pais era monótona e sem esperança. O melhor que sua mãe podia fazer era conseguir roupas para ela em brechóis, mas na maior parte do tempo, a garota tinha que se contentar com roupas usadas de suas primas. Elisa simplesmente não tinha outras opções na época e havia se acostumado a ser intimidada por seus colegas de classe, fazendo o possível para ignorá-los após concluir o ensino médio. Elisa respirou aliviada. Finalmente, agora posso começar uma nova vida e ir para a universidade, pensou a jovem. Se ao menos Elisa soubesse o quão errada estava. O fato era que os pais da jovem eram fortemente contra ela frequentar a universidade. Você deveria conseguir um emprego primeiro, ver como é, e depois pode estudar o que quiser, disse o pai dela. Como uma filha obediente, Elisa confiou na opinião dele e cometeu o pior erro de sua vida. Tendo concordado em adiar a ida para a faculdade, ela ficou presa em um redemoinho de problemas financeiros e toda sorte de responsabilidades, que acabaram por privá-la da oportunidade de obter uma educação. Os anos voaram, mas Elisa ainda não conseguia encontrar a oportunidade de começar a faculdade, e agora, aos 50 anos de idade, ela não sentia que poderia sequer pensar em faculdade novamente. Claro que não passava um dia sem que a mulher se arrependesse da decisão que tomara no passado. Ambos os pais já haviam falecido e tudo o que restou para ela foi a amarga decepção do erro que cometeu na juventude. No entanto, Elisa não descontava sua raiva no trabalho e sempre o realizava com a máxima responsabilidade. Ela nunca se sentiu envergonhada pelo seu trabalho e sempre o considerou muito importante. Portanto, Elisa era muito rigorosa com qualquer pessoa que ousasse jogar lixo no território que lhe foi confiado. Um dia, enquanto varria a calçada perto de um ponto de ônibus, Elisa viu um menino de cerca de 10 anos jogar um caroço de maçã no chão. Claro que isso deixou Elisa muito irritada. Ei garoto, o que você está pensando que está fazendo? Não consegue ver a lixeira? A mulher ficou indignada. Para sua surpresa, o menino não parecia nem um pouco abalado e imediatamente respondeu: mas isso não é lixo, é resíduo biológico. Vai ficar lá por um dia ou dois e se decompor, ou até uma árvore vai crescer a partir dele. Bem, eu não sei se algo vai crescer a partir dele, mas eu acho que você não joga resíduos biológicos em sua casa. Elisa respondeu misericordiosamente. Bom, você está errado sobre isso. Há coisas muito piores em volta da minha casa, disse o menino. Foi só então que a mulher percebeu que algo estava errado com ele. A verdade é que todas as crianças da idade dele estavam na escola naquele horário, e aquele garotinho claramente não estava a caminho da escola e nem parecia que frequentava a escola de qualquer maneira. Você frequenta a escola ou fica andando pela rua o dia todo? Elisa perguntou. A expressão no rosto do menino fez com que ela percebesse imediatamente que sua pergunta o atingira em um ponto sensível. Claro que eu frequento, mas não muito, 1 ou 2 vezes por semana, o suficiente para garantir que os serviços sociais não venham incomodar meu padrasto, explicou o menino. Elisa decidiu não perguntar sobre a mãe do menino porque tinha a sensação de que ela não estava presente. A mulher tinha visto muitas famílias disfuncionais, ela própria cresceu em uma delas. Qual é o seu nome, garoto? Perguntou a mulher, soando muito mais suave.
Frederico, mas meus amigos me chamam de Fred. O menino ficou mais animado. Sou Elisa Pereira, senhora Pereira para você, respondeu Elisa. Por alguma razão desconhecida, a mulher imediatamente começou a sentir simpatia e pena por ele. O menino claramente era privado até dos benefícios básicos da vida. Olhando para Fred, Elisa provavelmente viu a si mesma muitos anos atrás, quando ela também acreditava em seus pais que lhe diziam que a escola não era tão importante. No dia seguinte, Elisa encontrou Fred novamente. Assim como no dia anterior, ele estava comendo uma maçã, cujos restos ele claramente planejava jogar no canteiro de flores. Por que você não vai mais vezes para a escola? Você quer passar toda a sua vida nas ruas? Elisa perguntou. Por que eu deveria me preocupar? Você provavelmente foi à escola e aqui está você. Então, qual é o sentido? Fred observou razoavelmente. O comentário do garoto magoou e decepcionou Elisa. A verdade era que ela não tinha ido à escola, assim como ele. Eu pensei que o dinheiro era a coisa mais importante, disse a mulher imediatamente. Por um breve momento, ela sentiu que Fred olhou para ela com respeito em seus olhos. A maneira como ele se comportava e falava sobre a vida involuntariamente despertou simpatia em Elisa. Não havia desprezo nesse garoto, característico de crianças de pais ricos que tratavam varredores de rua como se não fossem pessoas. Elisa sabia que Fred precisava de ajuda e que quanto mais cedo ele a recebesse melhor. A mulher sentia em seu coração que o padrasto do menino não se importava com o futuro dele, e, francamente, ela não achava que ele se importava com o menino de forma alguma. O homem provavelmente não se importava se o menino passasse o resto de seus dias na rua ou se tornasse um ladrão. Portanto, Elisa elaborou o plano de ação. Sabe de uma coisa? Vamos fazer um acordo. Você parece uma pessoa razoável que valoriza o dinheiro, certo? Aqui está o acordo, sugeriu a mulher. Que acordo? Perguntou Fred. O acordo é que eu vou te pagar $5 por cada dia que você for à escola, explicou Elisa. O rosto de Fred mostrou uma genuína surpresa. Sério? Você vai me pagar $5 por cada dia? Isso é algum tipo de truque? Exclamou o menino. Não, claro que não. Por que eu iria te enganar? Confie em mim, uma mulher de 50 anos não perde tempo enganando meninos de 10 anos, respondeu Elisa com um sorriso. Bom, então é um acordo, exclamou Fred com alegria e estendeu sua mão. Desde aquele dia em diante, Fred ia para a escola todos os dias. No começo, o menino fazia puramente por causa do dinheiro que regularmente recebia de Elisa. Mas, depois de cerca de 6 meses, Fred percebeu que não precisava mais que Elisa lhe pagasse, pois ele realmente gostava de estudar. No entanto, Elisa continuou a pagar ao menino $5 todos os dias, assim como havia prometido. A mulher sentia que estava fazendo a coisa certa, talvez a única coisa certa em sua vida inteira. Primeiro, Fred tirava notas baixas, depois notas melhores, e, quando se formou, tornou-se um aluno com notas excelentes. Ninguém conseguia entender como aconteceu essa transformação milagrosa e somente Elisa sabia a razão pela qual Fred começou a se importar com a escola. Vários anos se passaram desde que Fred havia se formado no ensino médio e ele passou a estudar em uma universidade prestigiosa, perdendo o contato com Elisa por um tempo. A mulher não ficou chateada com ele por isso, ela entendia que o jovem tinha uma vida própria e não podia abrir mão dela para passar um tempo com uma varredora de rua. Além disso, os anos que ela passou ajudando Fred foram os mais felizes de sua vida. Um dia, enquanto ela estava limpando um estacionamento cheio de folhas caídas, Elisa notou um carro estacionado nas proximidades. A mulher não se importava com carros e não sabia nada sobre eles, mas até ela pôde perceber que era muito caro. Algum homem rico deve ter estacionado aqui, disse Elisa. Logo depois, um homem jovem e em forma, vestido com um terno, saiu da casa do outro lado da rua. Alguma coisa em seu caminhar parecia vagamente familiar a Elisa, mas ela não conseguiu descobrir o que era. Quando o jovem se aproximou do carro, o coração da jovem mulher deu um salto. Fred, é você? Elisa sussurrou. Naquele momento, o jovem se virou e sorriu docemente para a mulher. Sim, sou eu. Fico feliz em vê-la, senhora Pereira. Exclamou Fred. Mais tarde,
Quando já estavam sentados em um café aconchegante tomando café, eles compartilharam as últimas notícias de suas vidas. Na verdade, era principalmente Fred quem falava, já que nada realmente mudava na vida de Elisa. Ela varria as ruas como antes e vivia na velha casa de seus pais, que estava praticamente caindo aos pedaços. Mas Fred tinha muito para contar a ela. O jovem homem se formou com sucesso na universidade com um diploma em economia e seguiu uma carreira nos negócios. Fred era bastante bem-sucedido e tinha uma conta bancária impressionante, uma casa grande e um carro caro para provar isso. Na verdade, era o carro de Fred que Elisa havia notado antes. Lágrimas se acumularam nos olhos da mulher. Ela não tinha ideia de que, ao pagar $5 para evitar que ele fosse obrigado a frequentar a escola, ela o ajudou a se tornar um jovem inteligente e capaz de grande sucesso. No fundo, Elisa considerava Fred seu filho, embora tivesse medo de admitir isso, mesmo para si mesma. É claro que Fred entendeu o que Elisa estava sentindo naquele momento e tentou não tocar em tópicos delicados. Ao descobrir que a casa da senhora Pereira estava em péssimo estado, o jovem empresário prometeu resolver o problema dela. Naquele momento, Elisa não poderia nem mesmo suspeitar que o jovem realmente cumpriria sua promessa. Ela estava tão feliz por ter visto Fred que não se importava com a casa e teria vivido seus dias ali com prazer, porque ver o sucesso de Fred era muito mais importante para ela. Fred levou apenas uma semana para resolver o problema de Elisa. Quando tudo estava pronto, ele a pegou em casa e a levou para uma área completamente diferente, que era considerada a melhor da cidade. Quando Elisa saiu do carro, viu uma casa agradável e acolhedora com um gramado. Havia até uma varanda e uma pequena piscina no quintal. "Aqui está a sua casa agora", disse Fred com um sorriso, estendendo as chaves. As lágrimas escorriam pelas bochechas de Elisa. Ela não esperava tamanha gratidão e, francamente, ficou surpresa. Fred ficou por perto e olhou para a mulher que passou a acreditar em milagres a partir daquele momento. Desde então, Fred nunca esqueceu os tempos em que vagava pelas ruas e jogava lixo no chão. Afinal, se não fosse por Elisa, sua vida teria sido muito diferente. Mas isso não foi tudo. Para facilitar a vida de Elisa em sua nova casa, Fred conseguiu um emprego para ela como administrador em sua empresa. No início, a senhora Pereira se sentiu bastante desconfortável em seu novo emprego, mas com o tempo ela se acostumou e se tornou a favorita de todos no escritório. No final dessa história incrível, gostaria de dizer que o Boomerang Doben voltará mais cedo ou mais tarde para aquele que o lançou. Assim, ao ajudar algum mendigo na rua, você pode ter certeza de que, quando chegar a hora, alguém virá para retribuir o favor. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!